Um bom dia a todos, com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma live do Ministério Assembleia de Deus Redenção. Hoje com a Escola Bíblica Dominical, que sempre estamos aqui ministrando aos domingos a partir das 10 horas da manhã por live. Não está presencial, é por live. E temos aqui um estudo muito importante dentro dessa sequência que estamos estudando dentro do livro de Reis, né? Hoje vai mostrar aqui aquele sacrifício no Monte Carmelo entre Elias e os profetas de Baal, os 450 profetas de Baal. E o tema aqui dessa lição, número 4, já estamos na lição número 4, que tem por título Elias e os profetas de Azera e Baal. O texto áureo está aqui em 1 Reis 18:38, que diz: Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. E a leitura bíblica em classe está em 1 Reis, capítulo 18, do 22 ao 24, versículo 26, 29, 30, 38, 39. E capítulo 19, versículo de 8 ao 14. Vamos fazer a leitura já para irmos adiantando. Em 1 Reis 18, 22, diz: Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha. Porém, não lhes metam fogo. E eu prepararei outro bezerro, e porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa esta palavra. E tomaram o bezerro que lhes dera, e prepararam e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. 19:8. 1 Reis 19:8. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias?
E ele lhe disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. 19:11. E ele lhes disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. Eis que passava o Senhor como também um grande forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento veio um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-o, Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele lhe disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto e derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para lhe tirarem. Amém. A minha saudação a todos nós, queridos irmãos e irmãs, os que estão aí pelo celular, pela televisão, que Deus os abençoe grandiosamente. E vamos aqui estar ministrando esta palavra, aqui dentro da introdução que nós vamos estar fazendo o que acontecia, que Deus impôs uma calamidade sobre toda a terra de Israel. Porque, como já falamos, a idolatria imperou através de Jezabel, mulher do rei Acabe, uma mulher cananeia, de origem cananeia, uma princesa, mas ela era uma mulher que mexia com magia negra, que mexia com coisas do diabo. Então ela tinha, e colocou esses 450 profetas ali na terra de Israel, profetas de Baal, como 400 profetas também de Azera, que era a deusa da fertilidade, né? A deusa da fertilidade e da prosperidade. E Baal era o deus da chuva, da tempestade. Então, era nessa crença que eles impuseram, através desses 450 e os outros 400, que eram 850 profetas, que andavam por todas as regiões de Israel, apregoando, né, sobre esses deuses, mostrando que tudo que eles tinham, que tinha chuva, que tinha prosperidade, fertilidade, era obra desses deuses, de Baal e de Azera. E o povo começou a crer nisso aí. Porque o povo até então, ele cria em Deus, mas já estavam tanto afastados de Deus. Tinha lá altares para Deus, e o que eles faziam? Eles iam no altar de Deus e punham sacrifício, levavam o seu sacrifício, e iam nos altares de Baal e de Azera e levavam o seu sacrifício. Mas a fé deles estava mais voltada para Baal e Azera. E tudo isso apregoado por esses falsos profetas que Jezabel alimentava, né? Ela alimentava todos esses profetas para esse trabalho. Eles eram profetas a serviço do reino deles ali, desse reino que estava voltado para o maligno. Então, como eles criam que era Deus da fertilidade, da prosperidade, o Deus da chuva, né? Do orvalho, então o que Deus faz? Deus cerra os céus,
não tem mais orvalho e não tem mais chuva. Durante 3 anos e meio. Durante 3 anos e meio. E esses deuses, né, que por trás de toda a imagem tem demônios, tem Satanás, lembrando bem, por trás de toda imagem de louça, de madeira, de ferro, de metal, de bronze, por trás de toda a imagem que alguém se curva diante dela e crê, põe sua fé nessa imagem, ele está se curvando diante do diabo. Porque Deus, ele não se revela por imagem, Deus não se revela dessa maneira, Deus se revela através da nossa fé. Nós não vemos, mas nós cremos que ele existe porque ele é um Deus vivo e nós temos experiência com ele, experiência constante com ele, experiências diárias com Deus nós temos, porque todos esses que têm, todos nós temos essa comunhão com Deus, temos esse tipo de experiência porque temos a presença de Deus na nossa vida. Então a intenção de Deus era trazer o povo para ele. Era um ato de graça, de misericórdia. E Elias seria o agente de Deus, né, para realizar esses feitos, principalmente esse desafio, que era desafiar esses deuses para mostrar ao povo que esses deuses não eram nada, que esses deuses não tinham poder nenhum. Então Elias foi dotado de toda a autoridade de Deus. Ele falava e o que ele falava acontecia, porque ele tinha a autoridade de Deus. Então esse desafio contra o deus Baal e Azera se fazia necessário para que realmente o povo se despertasse e visse que quem tinha poder é Deus. Quem tem o poder é Deus. E toda aquela prosperidade que eles tinham antes da chuva, antes de Deus cerrar os céus, era Deus que dava, e não esses deuses falsos, que Satanás sempre é aquele que está oculto por trás e o povo acredita, né? O povo acredita, como acreditam aí em falsos profetas que apregoam falsas mensagens, saindo fora da palavra do Senhor, porque tudo que é fora da palavra do Senhor é coisa do homem, é coisa do diabo, né? E enganam o povo com essas coisas. E o povo crê, na realidade crê, o povo quer ver coisas, quer ver, inclusive usando utensílios do templo, tudo isso são coisas que se tornaram obsoletas, e quem faz isso aí está fora da palavra do Senhor, está em desobediência ao Senhor, colocando coisas do utensílio do templo dentro das congregações, tá? É uma forma de idolatria. E quem está ouvindo, que tire, porque Deus não se agrada disso, viu? E vai ter um preço. O preço é alto, tá? Cair no juízo de Deus não é coisa fácil, não, hein? O profeta que tem Deus ao seu lado sempre é a maioria absoluta. Quem tem Deus ao seu lado sempre é a maioria absoluta. Você tem Deus ao teu lado, você é maioria absoluta diante de qualquer multidão. Você é maioria. Então, Elias, ele se sentia ali, quando ele disse, fiquei para o profeta do Senhor, só eu fiquei. E os profetas de Baal são 450 homens. Na realidade, Elias, ele tinha conhecimento, né, que havia profetas escondidos em caverna, mas para aquela situação, para enfrentar esse desafio, só ficou ele mesmo, e era ele mesmo. E Deus não queria outro, não, tinha que ser somente Elias. Então ele tinha esse conhecimento que eles estavam escondidos, e ele diz agora, só contra 450 profetas de Baal, ele ia ter que enfrentar esses, mas ele não se acovardou,
porque ele sabia que Deus estava ao lado dele. Quem o enviou para essa missão foi Deus, e quando Deus envia para uma missão, ele garante, e nunca seremos envergonhados diante do inimigo. Elias não seria envergonhado diante do inimigo, e nem qualquer um de nós vai ser envergonhado diante do inimigo quando estamos a serviço do Senhor, fazendo a obra do Senhor com dedicação. O profeta preparou os meios de demonstrar ser Baal uma fraude. O inimigo tem que ser envergonhado mesmo. Então, foi preparado os meios para isso. Então, os sacrifícios que Elias propôs no desafio, né, tinha que ter uma similaridade, deveriam ser iguais. Que ele pegou 2 bezerros e deixou a critério dele escolher. Qualquer um dos bezerros, você pode escolher esse ou aquele. Então, eles escolheram, tiveram a primazia de poder escolher um dos bezerros e montar ali o seu altar, né? Tudo dentro de uma similaridade como seria o sacrifício, seria o altar que Elias iria estar também erguendo, o sacrifício que iria estar fazendo ali dentro desse desafio. E como Baal, né, segundo a crença deles, segundo estavam induzidos por isso, controlava a chuva, né? Então, controlava as tempestades, também que ele mandasse um raio, né, que acendesse ali, consumisse o sacrifício, mas isso aí não ia acontecer, porque quem estava no desafio ali não era somente Elias. Ele é só um instrumento do Senhor. Quem estava desafiando ali era Deus. E Deus estava desafiando era o diabo que estava por trás de Baal. Era o desafio entre Deus e o diabo. E Deus nunca perdeu para o diabo e nunca vai perder para o diabo. E Deus nos deu poder para nunca perder para o diabo e nunca vamos perder para o diabo, mantendo esse poder de Deus, a presença de Deus na nossa vida. Então, Deus permitiu que ficasse 3 anos e meio, ordenou que ficasse 3 anos e meio sem chuva. Aí ficava a pergunta, já estava ali desmascarando, né, a Baal e a Zera, principalmente Baal, que era o deus da chuva. Por que ele, sendo o deus da chuva, por que ele permitiu? Por que ele permitiu que ficasse tanto tempo sem chover? Lógico que se ele tivesse poder para fazer abrir as comportas do céu e vir chuva, ele teria feito para tentar afrontar a Deus ou tentar envergonhar a Deus. Não, mas quando Deus bloqueou, a porta que Deus fecha, ninguém abre. Deus fechou a porta ali das comportas da chuva e não choveu. E a porta que ele fecha, ninguém abre. Então não tinha Baal, Azera, seja lá quem for que pudesse realmente trazer chuva para o reino de Israel. Elias deu a vantagem. Ele estava confiante, porque quem serve a Deus, ele está confiante. Eu sirvo a Deus, estou confiante. Eu creio que os irmãos que servem a Deus estão confiantes e podem glorificar o nome desse Deus a cada dia. Esteja confiante, porque o maligno não pode nos tocar sem a permissão de Deus. Sem a permissão de Deus. Louvado seja Deus. Então foi dada a vantagem, e ali eles armaram o altar deles, né? Colocaram o sacrifício, fizeram tudo direitinho, como eles costumavam fazer para enganar o povo, né? Então, desde a alva até o meio-dia, eles começaram a clamar, invocar a Baal, mas não tinha resposta. Clamaram, mas não tinha resposta. Deus cala a boca do diabo, Deus bloqueia as ações do diabo e o diabo não pode fazer nada. Porque se não fosse bloqueado, o diabo pode fazer com que chova, gente. O diabo pode fazer milagres,
Mas Deus amarrou o diabo. Aqui tu não vai fazer nada, tu não vai mandar fogo nenhum agora. Tu não vai mandar fogo nenhum, tu é o Deus da tempestade, tu não vai mandar fogo nenhum, não vai queimar sacrifício nenhum, porque Deus estava naquele negócio. E ficaram sem resposta. E Elias, aproveitando a situação do desespero daqueles falsos profetas, começou a zombar deles. Onde está o Baal? Está passeando? Está de férias? Onde é que ele está? Não está ouvindo vocês? E isso aí acabou irritando mais, a ponto deles entrarem no desespero de se retalharem, de se mutilarem até, mas não acontecia nada, porque Deus havia calado, amarrado, o diabo não ia poder fazer nada. Então, aqueles profetas autoiludidos, né, por Satanás, porque eles acreditavam, eles eram profetas e eles acreditavam naquilo que faziam, né? Porque Satanás agia a favor deles, só que dessa vez não pôde agir a favor deles. Então, Elias, ele estava cheio do poder de Deus, ele estava cheio do poder de Deus, da autoridade de Deus, então era como se Deus estivesse ali, e Deus realmente estava ali, junto com Elias. Então, tudo que eles fizeram ficou inoperante, nada ia acontecer por parte desses falsos profetas, por parte do diabo, naquele desafio. Deus não perde e nunca vai perder desafio para o diabo. O profeta mostra que Deus quer o altar em ordem para ele operar. Essa é outra lição também que vem para nós, viu, irmãos? São lições que vêm para nós, tá? Temos que tirar exemplos do Antigo Testamento, desses eventos do Antigo Testamento, ver como é que foi, como é que Deus operou e trazer para nós também. Então, ali no Monte Carmelo, tinha 12 pedras que estavam derrubadas, né? Certamente os próprios profetas de Baal derrubaram, como quem diz, oh, isso aí não serve para nada. Então, o que Elias fez? Ele pegou as pedras, cada pedra, 12 pedras, porque representava cada tribo, as 12 tribos de Israel, as 12 pedras, porque todo Israel estava envolvido nisso, com exceção de Judá e Benjamim, né? Com exceção da tribo de Judá e Benjamim. Era a parte dessas 10 pedras, né? Seriam 10 pedras, mas o Senhor colocou 12 que representavam as 12 tribos. Que todas as 12 tribos tinham que estar na obediência dele, tinham que estar sujeitas a ele. Mas Israel, as 10 tribos, saiu da presença do Senhor, sendo enganadas por esses falsos profetas. Então foram recolocadas as pedras. Com todo cuidado, Elias colocou aquelas pedras do jeito que tinha que ser recolocada. E que aquilo foi edificado, ele edificou ali em nome de Deus. Israel precisava ver a realidade em que eles se encontravam. Estavam em trevas, não estavam enxergando, né? Como muita gente não quer enxergar as coisas, que Deus diz que Deus cegou o entendimento dos incrédulos para que não vejam o resplandecer da luz do Evangelho. E muitos estão nessa situação, estão cegados pelo inimigo. Então, eles precisavam retornar à antiga adoração. E para retornar ali o altar consertado e que eles pudessem também sentir ali o poder de Deus que estava já para acontecer, porque Deus ia mandar fogo do céu para eles poderem ali realmente acreditarem e voltassem à antiga adoração, a adoração realmente
teocrática somente ao Deus de Israel. E Elias não precisou fazer uma longa oração, não, ele fez uma breve oração. Ele fez uma breve oração, porque era um momento que Deus opera tanto longamente como urgentemente. Então era o socorro bem presente ali naquele momento, porque Elias, se fosse ali, não tivesse a resposta de Deus, tudo iria por água abaixo. E Baal e Azera ali, os profetas, seriam ali fortalecidos. Então eles tinham que ser realmente envergonhados ali. E Deus, com uma pequena oração que ele ouviu de Elias, Deus que estava presente, mandou fogo do céu. Só que Elias fez algo que eles não fizeram, para autenticar o milagre que ia haver. Porque já era quase 15 horas, né? A hora nona, já era quase 15 horas. E o sol estava a pino, tudo ali muito quente. Então Elias mandou que jogasse bastante água, encheram valetas, né? Ao redor do altar, cheias de água, molhou muito o sacrifício, o animal que estava ali, molhou tudo, as pedras, deixou tudo bem encharcado, para que ninguém pudesse, quando viesse o fogo de Deus, enviasse fogo, alguém dissesse que aconteceu ali porque estava muito calor, alguma coisa, ou falasse, ou viesse alguma contestação, alguma dúvida. Os milagres de Deus não pode ter dúvida. Então ele fez uma breve oração que consumiu, Deus mandou fogo e consumiu o sacrifício, a lenha, a água e o próprio altar. Queimou tudo, para não ficar nenhuma sombra de dúvida no coração daquele povo. E isso surpreendeu o povo. Surpreendeu o povo e a humilhação dos profetas de Baal, né? A humilhação dos profetas de Baal. E o povo ali se prostrou diante daquele altar que já estava totalmente consumido e começou a dizer: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Então, só Ele pode fazer milagre. Então, veja bem, esse altar, né? Nós somos, quando o Espírito Santo está em nós, está ligado a nós, tá? Nós somos templo do Espírito Santo e temos um altar também no nosso interior, onde está a presença do Senhor. E a chama do altar nunca pode se apagar. Mas se você começar a desconcertar a tua vida, negligenciar com as coisas de Deus, se afastar da presença do Senhor, é como se esse altar estivesse desmoronado e precisava ser reconstruído. Então, veja bem, temos que ter muito cuidado com o nosso interior, não ficar olhando para o exterior, mas olhar para o nosso interior, porque o reino de Deus não está no lado exterior. Quando se fala em reino de Deus, as pessoas sempre olham para o lado de fora, não é? Não, o reino de Deus, ele é exteriorizado. Deus está reinando em nós, é interiorizado, não tem nada do lado de fora. Então, tudo que Deus faz, todas as operações de Deus, operações pelo poder dele, pela operação da oração, da palavra dele, da adoração, é tudo no nosso interior. Porque quem adora a Deus, faz as coisas de Deus, olhando para fora, olhando para as paredes, olhando para alguma imagem, alguma coisa, não está adorando a Deus. Deus não está do lado de fora, Deus está do lado de dentro de nós. E é para nós, para dentro que temos que olhar, porque aí sim você vai ter
a intimidade, a comunhão com Deus e vai ter a direção de Deus na tua vida. Então, ali eles foram envergonhados, mas não somente envergonhados, porque agora o povo todo, juntamente com Elias, pegaram aqueles 450 profetas e os mataram, matou todos eles, matou todos aqueles profetas. E Jezabel, ela não quis saber do milagre lá que aconteceu, ela soube, mas ela se enfureceu com aquele que foi um instrumento de milagre que Deus usou. Se enfureceu com Elias. E então ela ordenou aos seus soldados que procurassem Elias em tudo quanto fosse lugar, para o matar. Ela queria matar Elias. Então Elias, ali um tanto receoso do que podia acontecer, porque o povo em si que tinha visto todo aquele milagre, não procurou estar do lado de Elias. Eles acreditaram tudo, muitos se converteram ali, mas não ficaram ali, olha, vamos te defender, Elias, não precisa fugir, não. Então Elias não contou com isso, e ele teve que fugir. Ele fugiu e andou, foi em direção ao deserto de Bérseba, né? No deserto, e para não ser morto, tá? E nesse período, né, no deserto, nessa situação, ele se sentiu muito só. A pessoa se sentir muito só, começa a vir sintomas ruins, como provavelmente a depressão. E o crente nunca pode se sentir só, porque ele pode não ter pessoas presentes com ele, não pode ter pessoas ao lado dele, mas uma coisa ela tem que entender: tem Deus. Esse é o que é o importante. Não é as pessoas que ao lado, mas sim Deus presente na sua vida. E é ele que pode resolver esses problemas de depressão, não é ninguém. Não é psicólogo, não é psiquiatra, não é não. Quem pode resolver é Deus, se apegar com Ele, se apegar à oração, se apegar aos compromissos e fazer a obra do Senhor, estar ativo na obra do Senhor, que aí não fica de cabeça vazia, né? Porque, como diz aí o ditado, né? Cabeça vazia é a oficina do diabo para ele trazer um monte de pensamentos ruins. O crente tem que estar ativo, ocupado com as coisas de Deus. Se ocupe com a oração, se ocupe em louvar, se ocupe em servir, se ocupe em testificar. Tenha esse compromisso, né, com Deus, que Deus vai estar trabalhando na tua vida e não vai ter nenhum tipo de depressão. Louvado seja Deus. Então, a situação que ele estava precisava da intervenção divina. E Deus não deixa ninguém só. Deus não deixa os seus guerreiros só. Deus não deixa os seus profetas só. Então, houve uma intervenção divina. Deus tem ao seu dispor anjos ministradores. Então, um anjo foi ordenado por Deus a estar alimentando Elias, incentivando, motivando ele. Ele comeu bastante e daqui a pouco voltou a dormir. O anjo o despertou novamente, deu mais alimento, ele comeu, e a partir daquele momento ele sai andando 40 dias e 40 noites, mas ele vai para Bérseba, também vai para Horebe, né? Sai de Bérseba e vai para Horebe, tá? Que é o monte de Deus, e lá tinha uma caverna, ele entrou nessa caverna. Estava ali muito assustado ainda, e ele precisava do incentivo de Deus. E Deus sabe tratar com as pessoas quando estão fragilizados, como ele, sendo um profeta de Deus, estava fragilizado. Veja bem, Elias teve experiências tremendas com Deus lá em Querite, né? Quando Deus mandou os corvos alimentar, trazer água, alimento para ele. Elias teve outra experiência lá na casa da viúva de Serepta, né? Quando
o azeite, a farinha foi multiplicado, o filho da viúva que morreu, ele intercede a Deus e Deus ressuscita aquela criança. E mais essa experiência no Carmelo, né, que foi uma experiência tremenda. Mas com todas essas experiências, né, sempre tem momentos de fraqueza, porque não somos super crentes, né? Nós temos também as nossas fragilidades, mas Deus compreende a nossa situação e sabe que precisamos do apoio dele, do conforto dele, do carinho dele, do consolo dele. Então, Deus sabe disso porque ele nunca nos deixa só. Ele cuida de nós, Deus cuida de nós. Jesus enviou o Espírito Santo como consolador, o auxiliador, o ajudador, e temos que aprender a conviver com o Espírito Santo para termos muitas coisas que muitas vezes estamos perdendo por não termos esse direcionamento, esse entendimento de que temos que estar com Ele e sempre buscando a sua ajuda, o seu consolo, o seu socorro. Eu busco muito a presença do Senhor, busco muito o Espírito Santo, porque para preparar muitas vezes as mensagens, preparar que eu preciso de revelações, porque senão eu só vou ler a Bíblia, eu não leio a Bíblia. Eu leio a Bíblia, mas busco o que está no conteúdo lá, nas profundidades da palavra, para poder ministrar. Então, eu conto muito com a presença do Espírito Santo, e ele tem sido o meu mentor, como é o mentor de todos nós. Basta buscar, basta se esforçar, basta querer fazer. E aí ele ajuda. Então, Deus agora vai tratar com Elias de outra maneira. Ele mandou os anjos, mas não resolveu. O anjo tentou motivá-lo, mas não resolveu. Então, o próprio Deus agora, não visivelmente, porque Deus não se manifesta visivelmente, nem para Moisés Deus se manifestou visivelmente, ele se manifestou numa sarça ardente. Ele ouvia a voz, mas não via a Deus. Ele não via a Deus. E Deus tem vários tipos de se manifestar. Deus tem vários tipos de se manifestar. Então, veio ali através do que Elias participou, revelou através de uma tempestade. Poderia se revelar através da tempestade, mas não se revelou. Poderia se revelar através de um terremoto. Poderia, mas não se manifestou. Então, poderia se manifestar através do fogo, mas não se manifestou através do fogo. São várias formas que Deus pode se manifestar. Deus pode se manifestar através de uma tempestade, através do terremoto, através de fogo. Mas dessa vez, dado o estado de fragilidade que Elias estava, Deus não ia usar de um outro meio mais tempestuoso, né? Mais abalador para falar com Elias. Não era o momento. E Deus compreende e sabe como agir. Então veio uma brisa suave. Era Deus que ia falar com Elias de uma forma que ia conscientizá-lo, fortalecê-lo, confortá-lo, dar ali todo o apoio que ele precisava. Porque Elias imaginava que todos estavam mortos. Todos os profetas estavam mortos. Ele imaginava que todos aqueles que estavam lá no Monte Carmelo também poderiam estar mortos. Ele imaginava que nem todos se converteram lá no evento do Monte do Sacrifício, mas aí Deus fala com ele. Elias, tem 7.000 daqueles lá que estavam no monte, porque o sacrifício, tudo aquilo não foi em vão, não. Muitos podem ter abandonado, mas tem 7.000. Muitos podem ter abandonado e voltado a se curvar diante da imagem de Baal ou de Azera. Mas eu te garanto, tem 7.000 que se converteram de verdade ali. E não mais se dobram diante de Baal, de Azera, não mais. Eles demonstraram agora uma fidelidade.
Então tem 7.000 lá. Viu, Elias? Você não está só, não, viu? Então, tudo aquilo que você fez lá, tudo aquilo que eu te usei lá, teve proveito. Teve proveito e o inimigo foi envergonhado. 7.000 também, 7 é o número da perfeição, porque Deus, quando faz coisas, faz tudo perfeito. E Ele fez tudo perfeito ali, e aqueles que eram realmente fiéis ficaram com Ele. E os que não eram fiéis se perderam. É assim também com a igreja. Quem é fiel tem a garantia da salvação eterna. E quem não é fiel já não tem essa garantia da salvação eterna. Quem não é fiel é nécio. E quem é fiel é prudente. Está assim na parábola que Jesus deixou das virgens. Amém? Glória a Deus. Só que Elias já estava achando que a sua missão acabou. Não, a minha missão acabou, eu não quero mais nada, agora eu vou ficar por aqui. Não, não. A nossa missão acaba quando Deus determina que acabou. Enquanto Deus não determinar, a nossa missão nunca vai terminar. Nós não podemos encerrar a nossa missão, a nossa carreira. Agora eu não quero mais, agora eu vou me jubilar, né? Tem muito pastor que se jubila aí, não sei porquê, tá? Quer dizer que agora vou me acomodar. Não. Enquanto tiver fôlego de vida, temos que servir ao Senhor. E Elias achou que talvez não tivesse mais nada para ele fazer, mas Deus tinha mais uma missão para Elias. Mais uma missão. E quando queremos fazer, Deus sempre tem mais uma missão para a gente fazer. E a missão que Elias tinha ainda para realizar era ir a Damasco, era ungir Azael como rei da Síria e também a Jeú como rei de Israel. Esses dois reis aí foram instrumentos de Deus. Então Elias agora saiu do deserto e foi para um palácio ungir esses reis. Agora eles já estavam numa zona de conforto, né? Agora é um momento de conforto. Certamente ele foi muito bem tratado, respeitado ali. E a unção que Deus deu para esses reis era para fazer uma limpa ali, com todas os iníquos ali, todos aqueles que não queriam servir ao Deus de Israel, todos aqueles que saíram, viram Deus operar e voltaram as costas para ele. Então, isso fazia uma grande limpeza ali, através desses dois, esses que seriam instrumentos do Senhor, tá? E agora sim, agora ia chegar a finalização, mas não chegou assim de pronto. Deus manda ungir também Eliseu como profeta, do qual seria o substituto de Elias. Então Elias ainda teve um grande tempo para estar preparando Eliseu para ser o seu substituto. Lembrando que Elias também, ele comandava a escola de profetas, né, que tinha sido fundada por Samuel. E depois Eliseu deu sequência a essa escola de profetas. Escola de profetas onde se aprendia a lei do Senhor, onde se aprendia o Pentateuco, né, os 5 livros da Bíblia. Então, não era ensino para estar dizendo, eis que te digo, isso não, como muitos aí acham que é assim, não. Era para ensinar a palavra para eles, e eles se tornarem ali instrumento do Senhor para Deus os usar, como Deus bem entendesse usar. Amém, irmãos? Então, que possamos guardar essa palavra, divulgar, enviar, né, para que outros possam também receber esse ensinamento. Nós temos aqui, hoje, às 19 horas, o culto presencial. Fica aí o convite para aqueles que já estão quase 1 ano e meio sem ir na congregação, né? Dá uma chegadinha lá, né? É bom estar lá para ver vocês, cumprimentar os irmãos, e estarem lá participando de um culto presencial. E quem não puder,
Ninguém é constrangido, não estou constrangendo ninguém é constrangido a ir. Mas quem quiser ir por livre iniciativa, por livre vontade, vá. Ficaremos muito felizes com a presença dos irmãos lá. E quem não puder, a live começa também, é a live do culto às 19 horas. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos vocês, queridos e queridas irmãs, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus.